podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, número 19, com Mauro Damer, André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Morgana Kretzmann e os convidados especiais, Mariana Carrara e José Almeida Júnior. Sejam bem-vindos. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. Ótimo, meus caros, que bom tê-los aqui. João Paulo Cuenca. Boa noite, confrades. Eu vou apenas destacar um ponto da reunião ministerial que veio à tona há 2 dias, e é uma coisa que ninguém está falando muito, isso não entrou nos highlights, que são muitos, né? O Paulo Guedes, quando ele fala que ele quer, tem um momento ali que ele fala que para estimular a economia, ele vai pegar os jovens na idade do serviço militar mais ou menos e pagar R$200 para eles construírem estradas e tal, né? E ele fala que estudou a reconstrução da Alemanha. E ele cita nominalmente o ministro da Economia, Hjalmar Schacht, só que esse ministro da Economia é o ministro da Economia nazista do Terceiro Reich. Esse cara foi presidente do Banco Central Alemão, e ele foi ministro da Economia durante 4 anos do regime, até 38. E é muito assustador, de novo, você enxergar esse tipo de projeto sendo colocado sem nenhuma vergonha. E essa ideia de frente de trabalho militarizado, pagando menos do que o salário mínimo para a população não morrer de fome. E aí ele cita isso e cita os Chicago Boys, né? É um troço muito... Enfim, nessa reunião declarou-se muita coisa foi dita. Mas para mim essa a fala foi a mais assustadora. Essa é a do Ricardo Salles. Porque esses dois talvez sejam mais espertos do que todos os outros ministros, né? É isso. Sim. André Del Fuego. No meio disso tudo, eu acho que teve uma iniciativa essa semana muito interessante nas redes, no Facebook e no Twitter, que é a do Sleeping Giants, que é uma ideia já americana e tal, daquele publicitário que quebrou, não sei se chegou a quebrar, mas deu um baita prejuízo para aquele site de extrema-direita do Steve Bannon, por exemplo. E aqui sabemos quem é que está por trás desse perfil, mas é o seguinte, em 5 dias, mais de 35 empresas tiraram os seus anúncios de sites de fake news. Acho que é de um site especificamente, não sei se de outros também. Mas aí se deixa claro também como é que funciona uma publicidade em 2020, né? Então, uma empresa, ela contrata o Google, e o Google, através dos cookies e das nossas compras online, nosso histórico de navegação, produz, né, direciona publicidade para a gente, independente do site que a gente vai percorrer, vai clicar. E uma pessoa que tenha um blog, qualquer blog, ela se inscreve no Google no AdSense, se inscreve ali, diz que quer ter publicidade no seu blog, e daí é claro que quanto mais audiência, e para ter audiência, mais sensacionalismo, no caso, mais mentiras, aí a coisa começa a ser monetizada. Então, e os empresários não têm muita ideia de onde é que vai essa propaganda. É claro que, de certa forma, tem, por exemplo, alguém vai lançar um produto, um chocolate X, na inscrição, na configuração, pede que não vá, sei lá, para Cacau Show, digamos, para o concorrente, não é? Então, assim, não é uma censura, é uma decisão liberal de empresário que vai lá e diz assim, eu quero para este público ou não. Então, é um troço, assim, que não tem muito como ser atacado, é um negócio que mexe, assim, com o brilho dessas empresas, que eu não sei se, acho que muitas delas, assim, dane-se que está indo ali, entende? Ele quer um retorno, mas por alguma questão ética momentânea, não sei, uma empresa vai puxando a outra e tem várias tirando os anúncios desses sites. E, por outro lado, também, como é que funciona o Google? O que é o Google na nossa vida, né? Capturando as nossas pegadas, vendendo isso, porque essas propagandas seguem a gente vai ter no Banco do Brasil, vai ter uma propaganda, se comprar uma sapatilha na Decathlon, vai aparecer num blog de alguém com 2 cliques, ou no site do Banco do Brasil, que isso te persegue e tal. Enfim, mas a boa notícia é que essa é uma iniciativa interessante que deu certo de alguma maneira nos Estados Unidos, e a gente precisa de alguma coisa assim, urgente.
Muito bem. Mauro Damer. Eu acho também. Boa noite para todo mundo e tal. E, cara, aquela reunião um teatro dos horrores, né? Aquilo ali, assim, o Paulo Guedes dizendo que leu Keynes, que para quem não sabe é o oposto de tudo que ele pensa, né, cara? Ele é um neoliberal, né, cara? Se ele dissesse, não, eu li Milton Friedman, ele seria linchado ali. Ele leu 3 vezes. 3 vezes, né? Aquilo ali para mim é de uma mediocridade, cara, de um terror ali, aqueles caras ali. Ali eu entendo porque as feministas reclamam do patriarcado, cara, do machismo, porque a única coisa que sustenta aqueles caras ali é uma espécie de machismo patriarcal ali, ninguém tem nada para fazer ali, ninguém tem solução para nada ali. Aqueles 2 generais rindo, né, do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro falando aquele monte de impropérios, cara, e 2 generais de exército rindo, assim, como se aquilo ali não valesse nada, e as pessoas morrendo, e aí o Salles, aquele desparafusado Weintraub, chamando... Então aquilo ali para mim é uma revelação, uma retórica vazia, uma retórica do caos, uma retórica do diabo, uma retórica de tudo que há de mal na face da Terra. É aquele bando de macho tentando fazer alguma coisa, travando uma luta imaginária contra o comunismo, né? É um caos. Eles estão achando que vai acontecer o quê com as ruas, cara, quando as pessoas puderem sair para as ruas. As pessoas vão protestar contra essa merda toda. Quer dizer, tá todo mundo louco dentro de casa, a classe média, mas também classes populares, vai estar todo mundo assim ferrado por causa do coronavírus, por causa da crise econômica, e aquele bando de funcionário público discutindo, sabe, a fantasia que eles carregam no mais obscuro inconsciente que eles têm, cara. É uma loucura. A tragédia daquilo ali é inominável. E o sorriso dos generais. Aqueles 2 generais, assim, um de cada lado, fazendo de conta que ali não tem nada. Tu pode falar qualquer merda que não vai ter consequência nenhuma implicação moral com nada. Então é um absurdo aquilo ali. Muito bem. Morgana Kressman. Então, eu acabei de ler que uma juíza aqui de São Paulo, ela acabou de barrar o edital da cultura aqui da cidade, aquele edital que era para fazer atividades culturais online durante a pandemia. Então, ela aceitou um pedido de um produtor ou uma produtora, eles não falaram o nome, daqui de São Paulo, que pedia para barrar porque dizia que o edital não estava claro o suficiente, nem os termos de quem iria ganhar. E aí a juíza deu ela barrou esse edital dizendo que cultura online, atividade cultural online não era essencial nesse momento da pandemia e que seria um dinheiro mal empregado. Esse dinheiro seria R$700 para 51 pessoas, 51 artistas, salvaria, quem sabe, contas do mês, ajudariam a pagar o aluguel do mês, mas uma pessoa burocrata, que está sentada na cadeira, com um salário recebendo todo mês sem nenhum problema, não consegue entender, né, que os artistas estão, nesse momento, sem trabalho, sem renda, e que essa oportunidade com esse edital iria ajudar eles, mesmo sendo apenas R$700 para 51 pessoas. Muito bem. Mariana, seja bem-vinda, minha cara. Obrigada. Olá a todos. Eu queria ir pelo lado positivo, mas acho que a Andrea pegou a única coisa boa que aconteceu essa semana, pelo menos na minha lembrança. Escreveu muito bem. E eu, enfim, eu estou numa indignação paralisante. Então, eu acho que se eu começar a falar, assim, eu vou dizer platitudes e ficar repetindo o que todo mundo já está sentindo. Eu acho que a reunião, eu até desliguei no meio, porque a hora que ele começou a falar de armar a população contra um inimigo X, assim, aquilo me deixou... Não que seja uma novidade, a gente sabe que ele pensa assim, né? Mas ver ali falando foi muito forte. Aí eu já nem acompanhei, eu estou recebendo as notícias pelos outros. Então, acho que eu não tenho muito a comentar uma coisa concreta, porque vocês já estão fazendo isso com muito mais detalhes. Eu vou tentar me manter respirando, que já está sendo um desafio aqui, diante de tudo isso. Tá bem, minha cara. Seja bem-vinda, então. José Almeida Júnior. Olá.
todos e todas. Meu destaque de inquietação realmente não poderia ser diferente se não fosse a reunião dia 22 de abril. E naquele show de horrores ali, eu destaco como eu moro em Brasília há 13 anos e observo Brasília é uma cidade muito, muito peculiar, né? Uma cidade que vive basicamente do serviço público e dos serviços prestados para um dinheiro que circula em torno do serviço público. E duas falas ali me chamaram a atenção, que foi a do Paulo Guedes, que disse que ia colocar uma granada na bolsa do inimigo, chamando o servidor público de inimigo, e a outra foi do Abraham Weintraub, né, o ministro da Educação, que falou que precisava acabar com Brasília, que Brasília, ele tinha uma imagem muito negativa de Brasília, mas quando ele chegou, ele viu que era pior do que ele imaginava. E quando ele está falando de Brasília, logicamente ele está falando de toda a estrutura de Estado, né, da burocracia de funcionamento do Estado. E quando eu observo isso, eu com 37 anos, eu tenho 13 Brasília, né? Então considero uma terça parte de mim brasiliense e os 2/3 nordestino, potiguar. E essa parte de mim brasiliense me deixa muito indignado, né? E ao mesmo tempo dá aquele sorriso de eu avisei, né? Porque aquele sarcasmo, aquele sorriso do canto de boca, porque Bolsonaro teve um apoio amplo aqui em Brasília, né? Ele foi eleito no primeiro turno, ele seria já eleito, ele teve 50, eu fiz levantamento dos dados, ele teve 58% dos votos no primeiro turno e no segundo turno teve 69%. Então foi um amplo apoio do brasiliense e uma cidade que vive em torno do serviço público. Então essas pessoas nem para além toda essa indignação de ataques à democracia, essas pessoas não têm nem consciência de classe, né? É isso. Muito bem, meu caro. Seja bem-vindo. Bom, o que me chamou a atenção foi essa manifestação recente aí de 89 militares da reserva, apoiando a nota assinada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, né, o general Augusto Heleno, e os termos dessa manifestação dos 89 militares, quer dizer, confirmam aí tudo que já se suspeita, né? Caminhamos para tentativas de golpe, de uma confirmação desse espaço hoje já ocupado por militares no executivo. Parece que não tem volta aí. Muito difícil você remanejar um alerta de guerra civil como esse que foi feito, né? Da forma como foi feito hoje. Outra coisa que me chamou a atenção foi a reação dos escritores à manifestação do curador do Prêmio Jabuti na sua conta no Facebook. A série de questões que se levantam aí, que eu vi algumas pessoas comentando que ele teria direito de se manifestar porque ele fez a manifestação numa conta pessoal do Facebook, não teria a ver com o cargo dele de curador. Enfim, esse é um debate interessante. O fato é que ele ocupa a curadoria desse prêmio importante e ele se colocando numa posição negacionista das tragédias e resultados causados pela Covid-19, não é algo que, do meu ponto de vista, vá ao encontro de tudo que se busca promover com a instituição de um prêmio e com a manutenção de um prêmio que já dura tantos anos. Como eu falo várias vezes, eu acho que um problema dentro da própria cultura também, não apenas da política e das fricções sociais, que é uma questão séria no nosso país, é que alguns debates eles são contornados e esse hoje ele não foi contornado. Agora, se é uma prerrogativa dele como pessoa individual poder se manifestar no Facebook ou não, essa é uma questão que não afasta também, de outro lado, a possibilidade que as pessoas do meio têm de se manifestarem contra. Então, esses são os dois pontos aí que me parecem importantes. Bom, feito isso, vamos então ao segundo bloco do podcast, que é onde a conversa fica mais solta e mais caótica, e vamos ter a oportunidade de falar, saber opiniões dos nossos convidados também. Até! Podcast, de modo geral.
Olá, voltando com o podcast de modo geral, segundo bloco, edição número 19, com os convidados especiais Mariana Salomão Carrara e José Almeida Júnior. Mariana, uma coisa que me chamou a atenção nesse seu pequeno, grande livro, Se Deus Me Chamar, Não Vou, é que você articula uma dicção bastante fluida e você consegue envolver em todos os níveis que eu possa imaginar, todo o espectro de leitores. Você consegue prender a atenção e consegue envolver o leitor, a leitora, nessa protagonista que você também idealizou, uma menina de 11 anos. Você trabalha um pouco da tragédia dos idosos, do medo da morte, do medo da solidão. Com a devida distância, como você encara hoje a repercussão que esse livro tem e como você lê esse livro passado alguns meses desde que você escreveu? Bom, primeiro, obrigada pelo elogio vindo de você, já me deixou muito feliz de ouvir isso. Eu lancei em julho do ano passado, né, na Flip, e de fato eu não esperava o retorno íntimo que eu tô tendo, principalmente das mulheres. Elas me escrevem coisas no Instagram, assim, mensagens que não são só do livro. Primeiro elas elogiam todo o livro, mas elas já partem para uma parte que eu não esperava mesmo. Eu achava que eu tinha criado uma criança neurótica que trazia algumas coisas da minha própria neurose da minha infância, então que eu não ia reverberar nos outros, porque eu era uma criança que eu achava mais solitária do que os outros, mas não, as pessoas estão realmente me escrevendo essa é a parte que mais está me surpreendendo. O quanto elas falam, nossa, eu tinha passado pelos meus 11 anos nessa neutralidade, eu tinha apagado, porque não era importante na minha trajetória, e lendo, eu lembrei o quanto eu sofria e quanto isso ficou travado em mim, e como foi bom eu passar por isso de novo. Então, essa parte eu acho que foi a maior surpresa de uma publicação, que eu não esperava esse retorno pessoal, né, que as pessoas estão me dando, e que eu acho o máximo, né, muito, muito legal. Então, se eu puder trazer uma parte que surpreendeu, seria isso. E eu acho que eu estou tendo um retorno também de número de leitores, que na minha carreira, que para mim já é longa, né? Porque eu estou publicando já faz uns 13 anos, e que está me surpreendendo também positivamente. Eu acho que estou tendo um alcance bem legal, bem dentro do que eu esperava, desejava. Estou muito contente mesmo. Muito legal. E, José, eu li o seu Última Hora, gostei bastante. E você tem esse último agora, que é O Homem que Odiava Machado de Assis, que tem uma pegada histórica, meio policial, meio amor, meio, enfim, várias coisas. E você estrutura uma narrativa muito consistente, assim, o seu leitor ele percebe que houve bastante pesquisa, houve bastante reflexão. Essa sua preocupação, digamos assim, em construir narrativas, mas sem descuidar de referências históricas, não é? De certa forma, propor sutilmente reflexões sobre o que aconteceu, enfim, né, fazer uma leitura crítica de determinada época, isso te incentivaria ou você acha que isso eventualmente te levaria a escrever uma crônica, um romance desse tempo contemporâneo? Enfim, seja bem-vindo. Eu sempre penso, quando eu escrevo, quando eu estou preparando o meu roteiro de ficção, porque como os meus livros eles têm uma estrutura histórica que eu preciso pelo menos tentar manter a verossimilhança, eu tento encaixar a história e a ficção de uma maneira que elas casem bem, mas eu tento colocar também que os fatos históricos que ocorreram no passado eles façam algum sentido no presente. Por exemplo, no meu Última Hora, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, na hora de construir a narrativa, foi o choque de gerações do filho com o pai, que é uma coisa que eu observo muito nos dias de hoje, que é uma geração mais nova ser mais conservadora do que a mais velha, né? Então, isso partindo da observação minha, até dos meus sobrinhos, que são bem mais novos do que eu, de todos os estagiários, estudantes de direito que passavam por mim na defensoria nesses anos que eu trabalhei lá, e eu percebi que essa geração era muito conservadora, inclusive quanto a costumes, questão de aborto, sexo, enfim, né? Então eu quis trazer, quando eu coloco alguma questão histórica, eu
procuro encaixar uma coisa que faça sentido no presente. Agora, construir a narrativa no presente eu acho um pouco temerário, muito arriscado, né? Enquanto os fatos estão acontecendo, tudo pode mudar, né? É um risco. Isso aí é o risco, né? Você vê, por exemplo, o mecanismo do Padilha é risível hoje em dia, né? Se você for ler isso como uma obra de arte. Muito bem colocado. Bom, antes de passar para os outros, eu quero fazer uma pergunta para os dois, que é o seguinte. Eu pensei em vocês para o podcast de hoje, primeiro, porque eu consigo ver em vocês, e eu já acompanho vocês há algum tempo, escritores muito determinados, que sabem que não estão fazendo turismo nesse cenário que é a literatura brasileira contemporânea, mas também pelo fato de que ambos são defensores públicos e que trabalham com a camada mais desassistida da população. Eu queria que vocês dessem breves relatos de como a função de vocês, que é uma das mais nobres dentro do Estado brasileiro, da máquina estatal brasileira, como vocês, nessa relação com as pessoas carentes, como vocês fazem a leitura deste momento? A leitura deste momento é desesperadora, porque a situação deles sempre foi muito grave. A gente sempre lidou com as pessoas que estão na beira de não poder ficar pior. E aí sempre fica, né? Então, a gente já percebeu, desde que começou a piorar o Brasil, já começou a aumentar o número de pessoas. Acho que o José também é da área civil e eu sou da família também, então é por demanda e é muita gente mesmo, e vai crescendo o número de pessoas. Se está aumentando o número de, a gente chama de assistidos, né? As pessoas que a gente atende. Se está aumentando o volume de assistidos, é porque aumentou o número de pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, de até 3 salários mínimos de renda familiar, todo mundo junto da família, soma tia, avó, todo mundo estiver nessa casa, é gravíssimo, né? Porque tem gente, a gente fala até 3 salários mínimos, mas tem uma base ali que é só o Bolsa Família, então eu não consigo nem imaginar como é que vai estar a defensoria que nós estamos, não estamos paralisados, na verdade estou trabalhando até mais do que o normal em termos de intimação, porque a gente está em casa, mas o tribunal está mandando a intimação normal, e o atendimento está por urgência, está virtual, tem um link e tal, mas é óbvio que está represando, até porque deve ter muita gente com dificuldade de acesso à internet. Quando isso voltar, eu imagino que vai ter uma necessidade de atendimento urgente demais. Provavelmente vai voltar até antes do recomendável por conta disso, só que é uma coisa muito cuidadosa, porque por ser de massa, né, onde eles ficam confinados ali, esperando atendimento nas nossas unidades, e ali é um lugar de extremo contágio, não dá nem para brincar de atender agora. Então, eu imagino que eu não sei nem dimensionar o quão pior vai ficar, o que já era muito difícil. Sim, minha cara, eu imagino. José Almeida Júnior. Nos últimos anos, eu estou há 10 anos, mais ou menos, trabalhando na área civil. E eu percebi claramente um empobrecimento da população pelo tipo de demanda, né? No início, minhas demandas eram muito relacionadas a carros, a financiamentos, né? Quando houve aquela explosão de crédito do início do governo Lula, enfim. Depois houve um empobrecimento, questões relativas a plano de saúde eram muitas, mas essas pessoas começaram a não ter direito ao plano de saúde, né? Começaram a perder os empregos formais. Então, eu fui observando essa decrescente na riqueza dessa população. Mas uma coisa também que me chama a atenção é que o sistema de justiça, em geral, é muito elitista, né? Antes de trabalhar, eu acho que a Mariana também, nós já conversamos antes, ela também já trabalhou na infância e juventude, arte fracional. É impressionante como tinha atendimento distinto dependendo do menor infrator. Por exemplo, quando era muito comum um jovem de classe média baixa cometer um crime eventual, né? Um crime eventual, falo não no sentido técnico, crime eventual, falando eventualmente cometer um crime, né? E como ele é acolhido pelo sistema de justiça, e como é tratado o jovem negro quando ele comete o crime, né? Você vê a postura, inclusive, na sala da audiência. Como esse jovem branco ele é bem acolhido, né? Ele é tratado como meu filho, porque aconteceu isso, porque você fez isso. Um moço tão bonito, como que foi fazer uma coisa dessa? Então, assim, é impressionante como o nosso sistema de justiça em geral é elitista. E, geralmente o juiz é branco, o promotor é branco, o defensor
muitas vezes são brancos, a maioria das vezes é branca. Então, são muitos brancos julgando, defendendo, acusando a população negra. Então, acho que isso reflete muito no nosso sistema de justiça em geral, em todas as áreas, né? Bom, eu tenho muitas perguntas para vocês, mas eu vou me segurar aqui e vou deixar para os outros interagirem. Andréa? Eu queria fazer uma pergunta para a Mariana e outra para o José Almeida Júnior. Para a Mariana, eu conheci você, Mariana, num projeto lindo do coletivo do qual você faz parte, que é o Água na Peneira. E foi um projeto em que vocês, escritores do coletivo, escreviam cartas para personagens de livros contemporâneos e de autores vivos. Então, eu participei, honradíssima, então recebi uma carta de uma personagem dos Malaquias, da Geraldina, e respondi essa carta. E lá, que foi na Tapera Taperá, a apresentação, vocês fizeram uma espécie de transmissão de rádio, né, onde a gente pôde trocar essas cartas e tal. E queria te perguntar, essa forma coletiva de se fazer literatura também, sabe? Aliada a uma performance, aliada a outro meio de difusão, de uma troca, e que poderia ser um livro, não é? Mas não foi um livro, foi uma troca de e-mails, depois uma apresentação na livraria, com aquela transmissão também online e tal. Eu queria que você falasse dessa experiência de um coletivo literário, já que os escritores costumam ser mais solitários e tal. E para o José Almeida Júnior, comentando o teu livro, A Última Hora, né, que conta a história do Brasil dos anos 50 pelo lado de dentro da criação do jornal A Última Hora, criado pelo Getúlio Vargas e tal, e aquela coisa muito simpática, enfim, do Nelson Rodrigues ter começado ali com a sua coluna A Vida Como Ela É, tendo, né, o Samuel Weiner teria dado esse batismo para a coluna dele e tal. Aquela coisa toda, Carlos Lacerda, né, claro, se opondo a Getúlio Vargas e se opondo à Última Hora, e o teu personagem, que é o protagonista, enfim, o Marcos, que é aquele jornalista que fica havia sido torturado, né, pelo governo Getúlio Vargas, e ele fica naquele pêndulo entre a militância e a sobrevivência. E aí, ainda concordando com o Paulo Scott, a maneira como você coloca a história muito bem inserida, e a gente não percebe que está lendo história, de fato, a gente não percebe a pesquisa. Queria que você comentasse um pouco sobre a pesquisa desse livro, de fato, e esse ambiente. Que ligação você faria com esse ambiente do Brasil anos 50 com o nosso de 2020? Mariana. Foi ótima a participação da Andréa, foi muito legal. O nosso coletivo surgiu no clipe, né, que nós fizemos, acho que em 2018, o ano inteiro, que é o curso livre de formação de escritores, a Casa das Rosas. E aí alguns tiveram assim muita afinidade e continuam querendo trocar as nossas produções e se ajudar e produzir juntos. E foi surgindo, e foi incrível, porque a gente continua se reunindo agora virtual. E, inclusive, o projeto que chamava Devolva-me, que era para a gente escrever a carta como sendo um personagem para o autor, ele continua. A nossa ideia é fazer outras rodadas, ia ser em março, né? E talvez até vire uma coletânea depois, ou vá para o site mesmo. Mas foi muito legal porque a gente queria o quê? Trazer outros autores para conversar com o coletivo, mas que não fosse uma mera entrevista, mas, de novo, mais uma entrevista, alguma coisa assim. Então, foi uma forma que a gente encontrou de produzirmos, né? Nós criamos como autores mesmo, e engajamos os outros autores também a criar junto, a responder para os seus personagens, e teve essa coisa impressionante do autor ver o seu personagem falando consigo, ainda que seja uma coisa criada por outra pessoa, né? Que às vezes nem corresponde ao que ele imaginava, mas eu achei que foi muito legal, pelo menos para os envolvidos ali. Eu espero que isso dure, porque é muito interessante você ter com quem contar. Então, toda vez que você escreve alguma coisa e quer opinião, já tem um grupo ali formado, as pessoas já têm intimidade com a sua escrita, já sabem quais são os seus problemas, onde que você trava. Então, eu achei muito legal pertencer, ajudar a criar e manter um coletivo literário. E, Mariana, vocês trocam originais? É mesmo assim uma cozinha mesmo que vocês usam para escrever? Acho que alguns de nós, sim. De maneira coletiva. Uns de nós mandou para outros, não é uma coisa tão estabelecida assim, mas está aberto ali, quem está com tempo já se oferece, quem
quem tem mais a ver um com a produção do outro, então é um espaço muito bom para isso. José? A pesquisa histórica, para mim, é a parte mais deliciosa desse processo de escrita. Eu gosto muito, muitos escritores reclamam, eu adoro, né? Ler jornais, revistas antigas, colunas sociais, anúncios de jornais. Uma coisa que me impressiona é como as edições da revista Manchete dos anos 50, 60, Cruzeiro, eram bem produzidas, né? E os jornais, menos esteticamente, mas em termos de qualidade, até nas colunas sociais, era uma coisa impressionante. E quando eu começo a pesquisar, eu puxo o fio do novelo e não tem fim, né? Só para dar um exemplo agora de um romance que eu estou escrevendo, que vai se passar entre 60 e 64, e boa parte dele aqui em Brasília. Tem um capítulo que se passa no dia da inauguração, e eu fui fazer leituras de fotos. Eu peguei várias fotos da Cidade Livre, que era uma cidade provisória, por isso de madeira, porque depois a construção ela seria derrubada e as pessoas seriam transferidas, né? Os candangos provavelmente voltariam para o Nordeste, para Minas, e os comerciantes seriam transferidos para a W3 Sul. E eu comecei a construir uma história em cima de um bar e lanches Itália. E depois eu descobri que esse bar e restaurante e lanches Itália virou um restaurante com outro nome, que virou muito sucesso e perdurou até os anos 90. Né? Então, e aí eu tive contato com a filha do dono, enfim. Então, essa parte para mim é muito deliciosa, porque a partir desses personagens reais, eu construo a minha ficção. Quanto à questão atual do livro Última Hora, tem muitos pontos semelhantes, eu acho. É lógico que a história não se repete, né? Isso é um chavão que se fala. Mas a história sempre está mudando, né? Os personagens são diferentes, conjunturas são diferentes, questões internacionais são diferentes, enfim. Mas nós encontramos algumas semelhanças. E, por coincidência, quando eu estava escrevendo o livro, teve um capítulo que eu escrevi no momento que a Dilma estava prestes a sofrer um impeachment /golpe, né, em 2016. E aquilo ali me influenciou muito. Então, eu construí um capítulo ali que era o discurso do Gustavo Capanema, que era a última defesa do governo de Getúlio Vargas, antes dele cair, em 1954, e era muito semelhante ao discurso do líder do governo na época de Dilma. Então, sempre para mim, o que é interessante na história é o que ela se reflete nos dias de hoje. Então, eu saio pensando, né? O que é que faz sentido hoje, né? Voltando ao livro que eu estou escrevendo, eu comecei a pesquisar dos anos 60 e tem várias manchetes quando Yuri Gagarin voltou de órbita, né? E ele falou que, finalmente comprovamos que a Terra é redonda. E isso faz muito sentido no dia de hoje, né? Que se discute terraplanismo. Incrível isso. Morgana, você tem uma pergunta para a Mariana? Na verdade, é para os dois, né? Então, eu queria perguntar para vocês sobre a importância desses prêmios, assim, prêmio Revelação, tipo o prêmio Sesc, ou no caso da Mariana, o Off Flip, a importância desses prêmios para vocês. E aí também uma perguntinha básica, eu queria saber o que vocês estão lendo e se é que vocês estão conseguindo ler alguma coisa. Eu não tenho nenhum prêmio desses de revelação, não sei se teria, mas eu nunca pude participar. E isso era uma coisa que me revoltava muito, porque acho que o conceito de estreante sempre me incomodou, porque eu fui precipitada e aos 17 anos eu tinha escrito um romance e aos 20 eu lancei. E é um romance que não vai me matar de vergonha, mas não tem nada a ver com o que eu produzo e nunca pude nem participar do Sesc, que era um sonho e tal, então nem contos, porque eu também tinha publicado, enfim. Então eu nunca tive essa possibilidade de estrear num prêmio. E sempre admirei, sempre fui atrás de todo mundo que ganhou os prêmios. Então, para mim, sempre foi uma curadoria, né? Então, eu, como leitora, sempre valorizei muito para ir atrás. Então, conheci muitos autores a partir disso. E o Off Flip só me ajudou muito a me estimular, para eu entender que eu poderia ter algum leitor, pelo menos para esse conto que ganhou esse prêmio. Eu tive vários prêmios de contos, desses contos individuais nacionais. E cada vez que eu ganhava um, era como, né, alguém me dizendo para essa menina de 20 e poucos anos, não, continua, alguém vai ler seu livro, vai dar certo. Então, acho que esse tipo de prêmio foi muito importante para mim. Para isso, o Off Flip me ajudou a publicar o livro de contos, que agora só tem e-book.
E vamos ver, né? Quem sabe algum dia um outro prêmio também, porque eu valorizo como leitora. Então, como escritora, a gente fica na vontade também. Eu tô lendo Crônica da Casa Assassinada. Aparentemente, vou ficar muito tempo, porque é bem grande e eu achei que a quarentena era tempo, mas é o contrário mesmo, como vocês já comentaram. Praticamente só na hora de dormir. E o que eu passei a fazer muito é audiobook. Estou ouvindo diversos, eu ouvi Arquivo das Crianças Perdidas, narrado pela própria autora, tá maravilhosa a gravação, porque aí eu vou fazendo faxina, consigo cozinhar, fazer almoço, janta, tudo ouvindo. Eu ouvi vários, ouvi Afetos Ferozes, estou escutando Oliver Sacks agora e vou escutar uma outra coisa que eu preciso para o livro que eu estou escrevendo. Então, eu sou uma grande entusiasta desse formato para facilitar a vida. É incrível, né? Mas nós continuamos, de certa forma, vinculados ao rádio. Sim. José Almeida. Eu sou fruto do Prêmio Sesc Literatura. Eu terminei meu livro O Homem que Odiava Machado de Assis em 2015. Quando eu terminei o livro, eu consegui logo um agente literário, que foi a Luciana Vilas Boas. Eu achei que o livro ia acontecer naquele momento, mas o livro não aconteceu, que foi logo acho que foi na primeira grande crise do mercado, crise recente do mercado editorial, e o livro não aconteceu. E quando eu terminei esse livro, eu já comecei logo a escrever Última Hora. E o Última Hora foi vencedor do Prêmio Sesc Literatura 2017. Né? A Andréa foi a avaliadora do júri, ela e o Rufato, então estou aqui também graças a Andréa. Então, para mim esse livro, graças ao prêmio... seu livro. E graças a esse prêmio que eu estou aqui hoje, né? Porque é difícil começar, né? Eu acho que quem começou mais recentemente, como eu, as portas estão muito fechadas. Se não fosse através desse prêmio, eu não conseguiria publicar, né? Ou então eu iria publicar de maneira independente. Mas eu fui persistente, né? Porque escrever um romance, demorar 3 anos para escrever um romance e deixar guardado, assim, causava muita ansiedade, né? A maneira de eu lidar com essa ansiedade foi escrevendo outro romance, que foi a Última Hora. E aí ele foi o vencedor. E esse romance abriu portas para mim, né? O Sesc proporcionou que eu visitasse o Brasil inteiro, foram mais de 30 eventos em todas as regiões do Brasil. Muitas, eu acho que a maior parte delas no interior, foram eventos também em Portugal, então assim, foi o prêmio que me abriu portas, que me colocou aqui. Quanto à leitura atual, desde o início da quarentena, eu comecei a ler muitos livros e interrompi, né? Do espetáculo que eu estou lendo acho que uns 10 livros ao mesmo tempo, mas a maior parte deles estão aqui na minha estante. Um que eu estou conseguindo dar continuidade é o Cortiço, é uma releitura do Aloysio Azevedo, e estou lendo também, que estou quase terminando uma novelinha, né, que é Na Colônia Penal do Kafka. Muito bem. João Paulo Cuenca. Cara, esse lance do Jabuti, isso não é só uma questão de liberdade de expressão, né? Nós tivemos, nas últimas semanas, escritores importantes que morreram pelo Covid, né? Teve a poeta Olga Savary, o Aldir Blanc, o Fernando Pique, tradutor, e o Sérgio Santana, que eu acho que deve ter ganho o Jabuti umas 4 vezes, né? Uhum. Uma figura pública que é curador de um dos prêmios mais importantes de literatura do Brasil, se posicionar dessa forma, enfim, é motivo sim para esse tipo de abaixo-assinado. Acho que a gente tem que assinar e pressionar a CBL, enfim. É o mínimo, porque eu acho que esse tipo de desinformação nesse momento é criminosa. Não é simplesmente uma opinião, entende? O sujeito publicar que nós estamos sendo enganados, que na verdade está morrendo menos gente agora do que morreu ano passado, que é absolutamente mentiroso, não é só nenhuma mentira, nenhuma opinião, não é uma opinião no caso, é um dado errado, mas também não é uma coisa que a gente possa levar frivolamente. Eu acho super grave. E aí depois essa pessoa apagou a postagem e escreveu uma outra coisa, português completamente errado, falando que umas pessoas cínicas, que ele tinha rejeitado os livros. Porque depois eu vi que esse cara é um editor de entretenimento, de literatura de entretenimento. Inclusive parece que foi ele que forçou essa categoria do Jabuti,
que parece que agora tem um negócio de literatura de entretenimento. Nada contra. Mas, enfim. Sim. Parece pouco, parece uma besteira, mas eu acho que por respeito até aos escritores que morreram, entendeu? Sim. Vitimados disso aí, enfim. Você assinou, vocês assinaram? Imagino que todo mundo assinou, né? Sim, porque assim, João, essa questão, quando você reparte para várias opiniões, duas pessoas me escreveram sustentando justamente isso. E são pessoas que nos leem, são leitores realmente dedicados a conhecer literatura brasileira e me colocaram essa possibilidade. Então, uma das coisas que eu comentei com Afonso Borges, né, que ele me escreveu, nós conversamos, que ele que tomou a iniciativa do abaixo-assinado, era justamente que nas questões culturais, João, Andréa, Mauro e convidados, é que muitas vezes nós não percebemos a necessidade de expor o impacto real, a profundidade de algumas atitudes completamente atentatórias, né, contra a cultura, e a gente não vai para o enfrentamento, né, Mauro? É assim, ó, a gente está há 70 dias aqui tentando entender o que está acontecendo, né? E a gente está condicionado pela quarentena, né? Então a gente a gente está obrigado a pensar sob um ponto de vista, sob uma condição que ninguém nunca tinha imaginado, né? Nem o Brasil, né? E aí isso só me assusta mais aquela situação daquela reunião, quer dizer, daquele cara que falou que leu os 8 livros, né, do Keynes, né? Então, no fundo, eu vinha já tentando entender. Acho que quando eu entrei em quarentena, eu também não consigo ler muito, estou meio petrificado para ler, mas eu estou tentando entender as coisas que eu li, entendeu? Eu estou tentando buscar nas coisas que eu li, principalmente entender assim o fundamento dessas leituras, onde que isso me leva e quanto isso pode me ajudar a entender esse mundo que a gente está vivendo, né? E tento entender também o que esses caras estão lendo, entendeu? O que essa direita está lendo. Assim. Eu tento, de uma forma, de decodificar ou decifrar nos discursos deles um pouco as pistas da leitura para entender um cenário futuro, onde que vai se dar esse confronto. E daí é muito louco, porque cada vez eu estou mais convencido de que o objetivo deles é o que eu chamo de a desconstrução do Brasil contemporâneo, tudo aquilo que foi construído ao longo do século XX, ou quiser falar da última hora e da ideia de Getúlio de modernizar, que se contrapunha um pouco à República do Café com Leite. E, de alguma forma, é isso que a gente está vendo hoje também, né? É um pouco uma revolta dos caipiras, ou dos jecas, vamos dizer assim, do interior do Rio Grande do Brasil, contra esse processo de modernização que o Brasil também vive, né? O Brasil ele tem essa tensão ao longo do século XX entre essas duas forças, vamos dizer assim, né? Então, é um negócio que está antes da razão, né? Dessa razão que ao longo do século XX norteou o capitalismo acho, Mauro, desculpa, que nós não percebemos uma coisa que está na nossa história, que é uma certa inclinação que o brasileiro tem, né, pelo autoritarismo, né, que é uma coisa da América Latina, e não esqueça que um dos países onde a ideologia nazifascista mais repercutiu foi aqui no Brasil, a Argentina, de certa forma, também, né? Então você vê que nós estamos num continente que é complicado, e acho, já te passo a palavra, José, acho muito crítico que a gente não tenha percebido, inclusive na literatura, mas na história, sem dúvida, os movimentos dos últimos 40 anos nas Forças Armadas, nos aparelhos de repressão, no distanciamento de uma prática, como o João já colocou aqui várias vezes, que continua, não é, e se torna ainda muito mais violenta quando se fala de repressão, tortura, extermínio. Nós, que de certa forma nos colocamos nessa
posição de analistas e pensadores, nós nos distanciamos dessa realidade. Não há uma política pública e não há um debate público voltado para o papel das Forças Armadas. Como foi a atuação do Brasil no Haiti? Porque são aqueles comandantes que foram para o Haiti que estão hoje no governo Bolsonaro. Aquelas atitudes condenáveis, né, pelos direitos humanos, em vários momentos, né, ocorridas lá, hoje é, digamos assim, resultado daquele laboratório que está sendo colocado em prática aqui. Só para concluir isso daí, que eu acho assim, ó, cara, que o Brasil não estava, ele não é um problema. Se tu olhar os últimos 40, 50 anos, o Brasil não tem, ele é uma construção dessa democracia, entendeu? Claro que ela tem problemas, que ela é imperfeita, mas a ideia que norteou isso era a ideia de construir um país. Inclusive Brasília tem lá uma frase genial do Niemeyer na torre de TV, que é assim, sobre os horizontes, entendeu? As gerações pregressas tinham horizontes para o Brasil, um horizonte da construção de um país progressista, entendeu? Um país do futuro, modernista. Quer dizer, bem ou mal, houve uma conciliação entre setores industriais, setores comerciais e inclusive proprietários, com setores dos trabalhadores, que deu esse Brasil pós-Constituição e que democrático e tal. Então, o tombo é anterior a isso. Aí que eu, só para encerrar, o tombo é anterior a isso. Acho que essa proposta dessa nova direita é quase que o aborto desse projeto modernista, desse projeto cidadão. Então, ele no fundo, talvez o que a gente não viu não é que essas pessoas foram construindo isso foi imposto quase que de fora também. É uma articulação de geopolítica mundial, entendeu? Onde isso autoriza um capitão mandar no exército daquele jeito, ou ter esse projeto, entendeu? Não é, esse cara não tem moral, ele não venceu nenhuma batalha, ele não tem nenhum mérito militar, ele não tem nenhum mérito democrático, ele não tem nenhum mérito político. A ideia é simplesmente de desconstrução mesmo. Ótimo. João. O Augusto Heleno, em 2005, ele foi o líder da operação do Brasil, da MINUSTAH, né, na verdade, das tropas das Nações Unidas no Haiti. E eu já fui no Haiti. E se você está no Haiti num carro da ONU, ou com as pessoas, com uma tropa da MINUSTAH, você tem que imaginar, você imagina a cara do ódio das pessoas quando elas olham para você, porque é um troço absolutamente violento. Eles chacinaram centenas de pessoas, teve uma comissão de denúncia de direitos humanos, enfim, é um caso que ficou famoso no mundo inteiro, menos no Brasil, porque isso é 2005, era Lula. Isso foi essa ação do Exército Brasileiro no Haiti aconteceu sob o beneplácito do governo do PT, que vendeu a ideia de que tinha sido uma coisa muito bem sucedida e que os brasileiros, a tropa brasileira da ONU, era amada no Haiti, e a Globo fez um monte de coisa falando disso, e isso é absoluta mentira. E a imprensa brasileira nunca deu isso. O resultado disso é 15 anos depois, você tem um governo que tem o general Heleno, fazendo o que ele está fazendo agora, que era o líder dessa merda. Enfim, você tem tipo uns 8 cabeças do governo Bolsonaro que fizeram parte dessas missões brasileiras no Haiti. E elas viraram uma espécie de laboratório para o que seriam as UPPs depois. As UPPs e as GLO, as operações do Exército nas favelas brasileiras. Por que eu estou falando isso? Porque, novamente, eu insisto nesse ponto, esse fascismo ele já existia no Brasil antes do Bolsonaro. O Bolsonaro não inventou. As favelas já viviam sob homens armados que matavam o seu filho e botavam o pé na sua porta. Entendeu? Isso aconteceu durante 14 anos de PT. Isso era o problema mais urgente que a gente deveria resolver e não foi tocado esse problema. Muito pelo contrário. O governo de esquerda aprofundou o arcabouço institucional dessa merda. Com GLO, lei de seguro, lei de antiterrorismo, o caralho a 4. As UPPs floresceram, esse projeto assassino e genocida que começa ali no Haiti, ele floresceu no coração da aliança entre o PMDB e o PT. O Sérgio Cabral e o PT. E o Sérgio Cabral e as milícias. Porque qualquer um que viveu o Rio de Janeiro daquela época pré-olímpica
sabe que o governo do PMDB e a Secretaria de Segurança dos governos do PMDB, notadamente os governos Cabral, tinham ligações diretas com a milícia. Então, assim, o Brasil miliciano, o Brasil genocida, o Brasil fascista, o Brasil colaboracionista com os fascistas, desde que a gente nasceu. Agora tem um reflexo mais bem polido, entendeu? Mas isso é muito velho. E eu acho ótimo você levantar essa coisa do Haiti, porque as pessoas aqui não falam do Haiti. É uma coisa que a imprensa brasileira na época deu de um jeito completamente enviesado. E eu falo por minha parte, eu só entendi direito quando eu fui no Haiti. José Almeida, meu caro. Tem uma coisa, Cuenca, uma observação que eu já tenho acompanhado, que você tem feito em outros programas, que é essa meia-culpa das esquerdas quando estiveram no poder, né, principalmente o PT. Aqui em Brasília, em especial, eu abri o programa falando do bolsonarismo que tomou conta na cidade, que vive basicamente do serviço público, do Estado, da burocracia estatal. Mas Brasília passou por duas experiências muito ruins do PT, né? A primeira delas foi com Cristóvão Buarque. Teve dois acontecimentos aqui que estão muito marcados na memória da cidade. O primeiro é o massacre da Estrutural, que foi Estrutural, para quem é do Brasil todo mundo conhece, é um lixão que tem perto do plano piloto, e que Cristóvão Buarque, quando era governador, mandou a polícia tratorar, morreu pessoas, enfim. Até hoje esse fato é conhecido como massacre da Estrutural. Ele também se envolveu numa briga terrível com os professores da rede pública daqui. Então, tanto o governo dele foi tão mal avaliado que ele não conseguiu a reeleição, ele perdeu para o Joaquim Roriz. A outra experiência que foi muito ruim também foi do Agnello Queiroz, que era o outro governador do PT. Ele se envolveu em todas as denúncias de corrupção, o nome dele foi envolvido, enfim, foram experiências muito ruins que acabaram minando também a força das esquerdas, né? Principalmente a juventude. Né? A juventude deixou de ser cool, né? Para usar uma expressão jovem, de ser de esquerda. Né? Porque a esquerda para de se comunicar, né? Com os jovens e com a outra ponta, né? É o que o Mano Brown fala, de falar com a base. Essas pessoas, tipo, se você é favelado e mora em quebrada, bicho, por que você vai votar nos caras que estão botando o pé na tua porta há décadas? Eu vou votar no cara que fala de segurança. Tipo assim, eles abandonaram esse discurso também, né? E deu no que deu. E deu no que tá dando, né? E agora fica todo mundo posando de que não tem nada a ver com isso. Vocês sabem que eu assisti uma entrevista recente com o Juca Ferreira e ele relatando, André Del Fuego, você que é daqui, e Mariana, que ele entrou gabinete adentro do Haddad, quando o Haddad fechou o pacto com o Alckmin de repressão dos movimentos de 2013. E o Juca Ferreira disse, aquilo ali foi um erro terrível, porque nós estávamos, de certa forma, chancelando, não é? E concordando com uma atitude repressora que, na última instância, ela cortava um diálogo que era necessário ser feito naquele momento. Se houvesse mais diálogo e se a esquerda, enfim, né, tivesse mais sensibilidade para dialogar, talvez a extrema-direita não tivesse se apropriado daquele movimento apartidário naquele momento. Coisa que a Dilma, isso é notório, não soube fazer, mas você veja que o Haddad também não soube fazer. Então, essas repercussões, elas têm consequências. Vocês não acham? Eu acho, mas eu acho que a gente está radicalizado dentro de bolhas, né? Assim, se algo caracteriza a nossa época hoje é que a gente está radicalizado dentro de bolhas e falando com a gente aqui mesmo, nessa pequena bolha aqui, a gente está radicalizado, entendeu? Mas você não acha que se perdeu um momento importante, Mauro? Porque foi o Juca Ferreira, né, ministro da Cultura do Não, eu acho... Não, e no momento que o governo deveria abrir ponte, abrir comunicação. O governo Dilma criminalizou as manifestações desde o dia 1 e corroborou toda a porradaria em professor,
estudante, e a gente que estava na rua a gente via isso acontecendo e via a reação do governo federal. Isso foi, tipo, fatal. Eu acho que começou a fuder o Brasil ali. E é engraçado que a narrativa da esquerda partidária do PT foi a CIA que bancou as manifestações, sempre foram movimentos de direita, foi uma coisa com o dinheiro dos Estados Unidos e tal. Pode ter sido essas forças? Sim, mas elas cresceram em cima de um vácuo de diálogo que foi a esquerda que deixou passar. Eu concordo até que houve um vácuo político ali, né? O que eu digo é o seguinte, tem um fenômeno, eu acho, que aconteceu que provocou esse vácuo, que é um fenômeno de comunicação, tá? Que eu acho que a sociedade, a partir das redes sociais, ela se estruturou, assim, o debate público se estruturou a partir dessas bolhas, tá? Cada grupo se radicalizou dentro de bolhas, a gente está dentro de bolhas, e nós estamos radicalizados e a direita está radicalizada. Nesse mesmo momento que a gente está aqui xingando a Dilma, tem lá um Zoom sendo feito por gente de direita e está dizendo, tem que pegar e tem que botar arma na rua porque aquele bando de filho da puta. Se tu pegar o governo brasileiro, ali a bolha da reunião de ministros, está radicalizada. Se tu pegar a bolha dos taxistas no WhatsApp, está radicalizada. Então, a sociedade está tendo que conviver com um mecanismo de debate público, de formação da opinião pública, que era impossível antes. Tu não podia ter a mídia, a imprensa e a própria política fazer uma espécie de filtragem dessas opiniões. Né? E hoje a gente está vivendo em bolhas radicalizadas, da esquerda, da direita, o centro está radicalizado por questões absurdas. Assim. Quem cuida de bichinho, pet, está radicalizado porque a sociedade não cuida dos bichinhos pets. E ali não há um debate público sendo feito em um ambiente público, vamos dizer assim, entendeu? Não há mais ambiente público, que era a imprensa que deveria fazer esse debate, reconhecendo interlocutores, colocando mais ou menos equivalências, tá, narrativas para debaterem, virou uma espécie de democratismo louco, assim, onde se colocou os intolerantes para discutir ali, para opinar, para, enfim, propagar a sua intolerância. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode culpar e deve culpar a esquerda pelo vácuo que está provocado, sim, porque ela não teve a percepção dessa sociedade que estava se montando, mas hoje a gente está numa sociedade assim, entendeu? Então, não adianta também culpar o que falta no outro, é uma estratégia também, mas eu acho que também tem uma outra coisa que a gente deve estar atento, para essa nova configuração do debate, para essa nova configuração da opinião pública, para isso, porque eu acho que é ali que vai se definir um cenário, enfim, presente e futuro, entendeu? Sim. Quando o general Heleno, as ações do general Heleno no Haiti começaram a causar a revolta de organismos internacionais e tal, o assessor internacional da presidência da República era o Marco Aurélio Garcia. E ele defendeu o general Heleno, dizendo que o relatório que denunciava as chacinas em Cité Soleil, que é uma favela lá de Porto Príncipe, que o relatório era leviano e irresponsável. Fala-se da comissão da verdade. Tipo assim, eu escuto umas coisas, por exemplo, que há essa implicância dos militares com a esquerda e com a esquerda partidária, porque talvez a gente tenha ido longe demais na comissão da verdade e a gente fez pouco. Esses caras tinham que estar presos. Eles não tinham que estar comandando missão no Haiti e treinando a força deles para massacrar brasileiro dentro do Brasil depois que eles fizeram isso lá. Esses caras se organizaram debaixo das barbas da esquerda partidária. Deu dinheiro para um caralho, nunca o Exército Brasileiro ganhou tanto dinheiro. A verba dos gastos subiu. Então, assim, o Fernando Henrique Cardoso ele sucateou o Exército Brasileiro. Foram anos complicados. Lula, Dilma, a coisa sobe. Mas, efetivamente, em ganhos, em termos de controle político das forças, olha o que está acontecendo. Mas isso é uma notícia de 2005. 2005 isso aconteceu. O Marco Aurélio Garcia, fundador do PT, membro do Fórum de São Paulo, exilado da ditadura militar. Tinha que compor o caralho, tinha que fazer como fizeram na Argentina. Os caras tinham que estar presos. E agora, eu não sei quando
quando é que essa situação vai voltar ao normal, entendeu? Por isso que no programa passado, no retrasado, ficou, cara, quem pode tirar a gente dessa merda, por incrível que pareça, não é a esquerda, é a direita. A nossa esperança está na direita. Na direita não fascista, né? Eu quero aproveitar, então, antes de fechar o bloco, perguntar para Mariana. Mariana, o medo da morte, que é tão bem trabalhado no seu livro, né, num momento como esse, tendo as informações que você tem como defensora pública do Estado, enfim. Queria que você falasse para nós um pouco. Bom, o medo da morte no meu livro, ele está, né, na pessoa de uma criança, então é por isso que causa uma espécie, né? Ela não deveria estar pensando nisso, mas como ela trabalha, ajuda na loja de produtos para idosos dos pais dela, ela acaba entrando muito em contato com a finitude, sem repertório para compreender, e começa a brisar que pode acontecer com ela a qualquer momento, a mesma coisa que aconteceu com o corpo dos idosos e das pessoas que foram ficando doentes. O que eu imagino que na atual circunstância estaria muito pior. A menina Maria Carmen estaria bastante assustada com a situação. Em termos de defensoria pública, eu acho que fica um drama o drama social tão grande e de massa, que eu não chegaria nem nesse medo paranoico, é um medo real mesmo. As pessoas têm doenças que muitas vezes elas ficam meses e meses em filas para operar. Diversas vezes a gente atende pessoas com um bebê recém-nascido, aguardando já há 20 dias uma cirurgia cardíaca seríssima, que está numa fila de outras cirurgias cardíacas seríssimas. Então, o máximo que a gente pode fazer é passar esse bebê na frente de outros bebês que não vieram. Então, é um negócio que todo mundo fica ali de mãos atadas. Então, o que é o medo da morte ali naquelas pessoas? Você não consegue nem filosofar em cima, porque realmente é palpável, não é neurótico, não é, né? Não é uma brisa. Aquilo pode acontecer mesmo e poucas pessoas vão atendê-la. Essa pessoa não tem um tratamento, uma ida contínua ao médico que seja capaz de prevenir aquele câncer. Então, são pessoas que já possuem um trato diário com a possibilidade da própria morte ou da morte das pessoas que vivem com ela, muito mais contundentes. Por isso que, inclusive, na minha obra, eu procurei uma criança com todos os direitos possíveis atendidos, né? Não é que ela está em privação de nada, é para ser mesmo uma questão existencial, porque senão eu teria que ir por outro lado, que mais esmagador mesmo e social, né? Por isso, o seu livro é um livro incrível mesmo. Então, ele tem essa sacada da morte. José Almeida Júnior, meu caro, você monta O Homem que Odiava Machado de Assis, num contexto muito bem construído, né? E você leva com inteligência o debate do abolicionismo. Eu queria te perguntar, assim, toda a tua pesquisa, e mesmo na perspectiva de alguém que criou um romance bem construído como você fez, esse Machado, que conhecia tanto a legislação, porque ele era, não é, um parecerista também, mas, ao mesmo tempo, Machado era um negociador. Como um homem dessa estatura, como você acha que ele leria esse Brasil republicano de hoje? Assim, queria saber a sua opinião. Eu acho que Machado de Assis abordaria esse tempo com muita ironia, né? Que era a forma que ele trabalhou essa questão racial durante toda a literatura dele. Porque Machado, muitas pessoas fazem uma crítica, muitas pessoas fazem a crítica a ele por ele não estar envolvido diretamente em questões abolicionistas, né? Mas a questão racial ela está presente em toda a obra de Machado de Assis, inclusive nos romances da primeira fase, né? Se eu for pegar de maneira muito sutil, tem alguns trechos, por exemplo, de Helena, que é um romance aparentemente bobinho, mas tem um trecho lá, por exemplo, que a Helena está cavalgando com um parceiro dela, que agora não me recordo o nome, e ela comenta, o camarada comenta como é bom a riqueza, porque eles podem caminhar de um lado para o outro de cavalo, enquanto o pobre do escravizado está ainda a pé. E aí a Helena dá uma resposta genial, que diz, para esse negro escravizado, esse é o grande momento de liberdade dele. Enquanto nós estamos andando rápido, ele vai percorrer todo esse caminho de maneira lenta e gradual e desfrutando da liberdade dele.
Então, essas questões raciais perpassam toda a obra dele. Agora, Machado de Assis, ele era um servidor público, né? Ele era um burocrata, como você falou, era um parecerista, e muita coisa passava pela mão dele, né? E ele estava inserido naquele sistema, né? Que era um sistema altamente racista, né? Inclusive com o racismo científico dominando o meio intelectual, né? Se nós formos ver os pares dele, né? Os pares dele eram adeptos do darwinismo racial, social, né? O próprio Euclides da Cunha, que foi parceiro dele, né? Foi companheiro dele, eles trocaram muitas cartas a partir dos Sertões. A primeira parte dos Sertões, o homem é um darwinismo social puro, né? Quando ele compara o sertanejo com o gaúcho, até a forma de andar, né? Então Machado de Assis estava envolvido naquele meio racista, né? Então ele tinha que lidar com aquela situação, só que ele não lidava de forma tão explícita, né? Mas de uma forma com a ironia fina dele, nas crônicas. Tem uma série de crônicas dele chamada Bons Dias, que se passa entre 1988 e 1989, que é a fase mais política dele nas crônicas, né? Ele usa um pseudônimo e ele fala diretamente da escravidão. Agora ele fala com a pena da galhofa, né? Ele tem uma crônica lá dele genial que ele compara, que ele fala do Almas Mortas do Gogol, né, que o camarada Titkov, que sai comprando almas mortas para revender, né, os títulos, ali às vésperas da Lei Áurea, quando os proprietários estavam falando de indenização, ele solta um deboche desse, ele vai comprar várias escrituras de escravos mortos para vender. Então, é dessa forma que ele lidava com a situação, e acho que é dessa forma que ele lidaria hoje. Muito bom mesmo. Com essas duas respostas, nós acabamos o nosso segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro, onde são pensadas situações e pessoas que dariam personagens de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Podcast de modo geral. Voltando então ao podcast de modo geral número 19, com os convidados José Almeida Júnior e Mariana Salomão Carrara. Vamos iniciar agora então a rodada de sugestões de personagens de romance brasileiro contemporâneo. André Del Fuego. Há algumas semanas eu tenho visto em alguns youtubers de extrema direita, mas não é daquele político, assim, é do misticismo, sabe, que eu adoro, o misticismo desses casos. Aí tem um troço que é uma teoria da conspiração que junta Barack Obama, Trump, Illuminati, Cuba, tá tudo junto, e daí a Operação Tempestade, a Aliança da Terra contra a Nova Ordem Mundial, então liderada pelo Trump. E aí vai se prender todas as pessoas que corromperam as almas, começando pelo Obama Gate. Então, mas aí a alucinação é o seguinte, então, por exemplo, os aeroportos estão fechados, a doença é uma coisa secundária, mas primeiro porque esses líderes corruptos, eles podem fugir, né? E aí eles estão prometendo que essa coisa, tem uma coisa ligada à astrologia, tem uma coisa ligada aos tempos chegados, aquela coisa toda. Só que essa prisão não começa, nunca começa. Nas duas últimas semanas, eles começaram a dizer que a Merkel, por exemplo, já está presa. A Madonna já está presa, o Leonardo DiCaprio já está preso, o Brad Pitt já estão presos. Estão todos presos, não dá para ver, porque eles estão com uma tornozeleira eletrônica. E a mídia não vai dizer nem nada, né? Então, assim, de uma alucinação, e assim, são 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, com 1.500 comentários, e dizendo, graças a Deus, isso vai acontecer, e agora a operação está chegando no país e tal. Então, enfim, Operação Tempestade é incrível, assim, é tema para conto, sabe? Não tem nenhum troço específico. Talvez o manifesto, acho que esse é o conto, o manifesto da Operação Tempestade. Muito bom, André Del Fuego.
Mauro Damer. Eu estava pensando aqui, quando o Guedes falou que tinha lido 8 livros, eu disse assim, puta, mas achei meu personagem da semana, esse retardado aí. Ele é a mediocridade brasileira que eu venho falando, o colapso é um sujeito que acha que pode dominar a oitava economia do mundo e tal, e dominar não, gerir a oitava economia com bravatas, né? Assim, tal. Eu pensando ali agora no Cuenca, ali tal, falando ali nessa situação, eu acho que não dá para ser otimista, né, cara? Eu acho que a gente tem que ser, assim, é muita ingenuidade ser otimista com tudo desmontando ali e tal. A gente está vendo o colapso de um mundo mesmo, de uma realidade liberal, de uma democracia liberal que era uma construção do capitalismo, né? Foi uma construção feita dentro do capitalismo e que de alguma forma dialogou com as esquerdas, enfim, aí tudo isso aí está montando. E daí eu me lembrei de um personagem que foi importante para mim em 89, quando eu li um livro, que é o personagem de Elmesville, do Ernest Junger, que é um escritor alemão e que tem um personagem super legal, que ele é um historiador que trabalha para um grande ditador, né? E ele tem um discurso muito louco, o Ernest Junger, porque ele é um escritor importante na Alemanha e tal, né? E ele foi um dos únicos escritores que desafiou o Hitler, né? Que publicou quando Hitler surgiu, estava surgindo, ele publicou críticas a Hitler e ele sempre foi respeitado por ser um escritor nacional, né, que na Alemanha é importante e tal. E ele escreveu esse livro que chama Elmesville, onde ele é um historiador que perdeu o emprego, vem de uma família de historiadores que entendem a história, ele terminando servindo café e drinks para o grande ditador, que é Hitler, no caso, né? E ele diz assim que aquele é o melhor lugar que um historiador podia ter, porque é quando o ditador chega e relaxa e fala as verdades, né? Conta assim então que ali ele conseguiria entender a natureza de tudo aquilo que estava acontecendo na Alemanha e tal, né? E daí eu acho que a gente está um pouco nessa situação, só que como não tem mais a liturgia porque os nazistas podiam ter vários problemas e tinham, mas eles mantinham a liturgia, né? Esse governo aqui não tem liturgia nenhuma, é uma bagaceira total. Então a gente fica vendo os miúdos, né, a atual situação das redes sociais também, todo mundo é transparente, né, não tem privacidade, então a gente fica vendo a barriga do Bolsonaro, ele comendo cheeseburger, ele esfregando a mão, então não tem liturgia, não tem espaço privado para exercício desse poder escroto, assim, né, o cara não faz nem questão, ele, pelo contrário, ele até se orgulha disso. Então me lembra um pouco esse personagem do Ernest Junger, que é um pouco o que a gente faz, a gente não serve ao ditador, mas a gente está observando ele aqui na nossa casa, na nossa televisão, o dia inteiro, a privacidade do mal, né? A privacidade do perverso, a privacidade do louco, né? Que está ali a serviço de um poder tal, autoritário, déspota, e então é um pouco baseado nesse personagem do Ernest Junger, mas eu acho que é alguém que está vendo nas redes sociais isso, entendeu? Legal, muito bom. Mariana Salomão Carrara, minha cara. Bom, não sei se nos outros podcasts alguém citou, eu já me esqueci essa senhora, porque ela não é tão recente, mas eu fiquei com ela na minha cabeça, que ela desapareceu na época da ditadura, fugiu porque estava sendo perseguida, né? Ela era militante, passou acho que 50 anos e ela foi ser encontrada agora, durante um assalto, acho que em Tocantins, não sei, e viveu todo esse tempo sem a família saber onde ela estava, e eu achei muito trágico e irônico ela ser localizada no momento do isolamento, ela passou isolada, em situação de miséria absoluta, pelo que eu entendi, que a assistência social encontrou ela lá, e foi ser encontrada agora para retomar sua vida familiar nesse momento. A família nem mora aqui, se não me engano. Então, achei muito tocante essa personagem, bem no meio da pandemia. Muito bom mesmo. José Almeida Júnior. Acho que o meu personagem nesse momento é o Centrão, na verdade é um grupo, né? É o Centrão que está naquele momento de indecisão, se embarca no governo do Bolsonaro de vez, se sai, e aí eu faço uma relação aqui com
com aquela história da confeitaria do Império, a confeitaria da República de Isaú e Jacó de Machado de Assis, né? O confeiteiro vai entregar, manda refazer a tabuleta, né? Porque a tabuleta, a tinta está gasta, e naquele momento que estava em confecção é proclamada a República. E ele fica louco e vai procurar saber com o conselheiro do Aires o que é que ele vai fazer, né? E ele entra em contato com o tinteiro, e o tinteiro diz: para no D, né? Confeitaria D, para ele poder mudar da República ou do Império. Então o Centrão nesse momento está para no D, né? Então meu personagem hoje é o Centrão. Muito bom, vocês estão mandando muito bem. Eu pensei, meus caros, numa figura que fosse uma espécie de líder dos motoboys, porque o Brasil daqui a pouco, em setembro, vai estar, digamos assim, não é, colhendo os reflexos dessa crise que virá agora em junho, julho, né, porque é o frio, é inverno, e a carência das pessoas de baixa renda, e para sair na rua seria absolutamente impossível para quem é de classe média alta, classe média, e os motoboys têm, então, uma espécie de passe livre, né, para fazer a vida funcionar como nunca houve, e aí surge essa liderança que vai aos poucos tomando o poder e ganhando espaço, e se tornando uma espécie de liderança política e interlocutor geral, e acaba sendo assim a nova grande liderança no cenário paulistano, no estado e no país. Então eu fico imaginando assim uma espécie de virada, né, focada numa personagem como essa, num cenário totalmente distópico, que é a realidade brasileira, vamos combinar, não é? Totalmente absurda essa situação de uma doutrina que hoje motiva a paixão militar no Brasil, que foi arquitetada no Haiti e que hoje dá as cartas no governo brasileiro. Isso é totalmente distópico, mas é Brasil. João. Então, meu personagem da semana, eu acho que, talvez porque eu esteja vendo 2 séries ao mesmo tempo sobre universos paralelos em que o fascismo ganhou a Segunda Guerra Mundial, aquela The Man in the High Castle e Plot Against America, né? Uma baseada no Philip Roth e a outra no Philip Dick. Eu acho que o meu personagem da semana é o Partigiani, é a resistência europeia, a resistência no geral, né? O papel histórico da resistência na Segunda Guerra ele é disputado. Muita gente fala que não adiantou porra nenhuma, quem liberou a Europa realmente foram, por um lado, os americanos e, pelo outro lado, o Exército Vermelho, e que a resistência teve um papel cosmético, enfim. Só que esse papel simbólico de você sentir que existe uma resistência, tem pessoas morrendo e matando e se arriscando e botando a cara para defender valores, é muito importante. Foi muito importante, inclusive, para o pós-guerra. Para a ideia da reconstrução europeia, foi muito importante essa lenda, mesmo que ela tenha sido inflada, a importância dela ter sido inflada pela história, é muito importante que exista o Museu da Resistência. Tipo, ano retrasado eu estava em Turim lançando um livro, eu fui no Museu da Resistência em Turim, que foi um dos principais polos de resistência ao Mussolini. É a coisa mais bonita e comovente ver os depoimentos e saber daquela história, mesmo que eles não tenham sido determinantes. Não foram eles que derrubaram o Mussolini, né? Foi o exército americano e as tropas aliadas. O que seria hoje a nossa resistência, mesmo que a gente não possa fazer, talvez a gente não possa fazer algo muito concreto, mas o que poderia ser simbólico, queimar SUVs? O que é perigoso? Eu estou fazendo essa pergunta a cada semana. E o que é perigoso? O que a gente pode fazer que é perigoso? Que texto é perigoso? Eu quero que seja perigoso. Então, acabamos aqui o terceiro bloco do podcast, de modo geral, número 19, com os convidados Mariana Salomão Carrara, José Almeida Júnior, a presença de Morgana Kretzmann, Mauro Damer, André Del Fuego e João Paulo Cuenca. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Podcast, de modo geral.
dentro dessa perspectiva também da morte na defensoria, saindo desse tema do cível, voltando para a minha época da infância e juventude infracional, eu me lembrei de uma audiência agora. Foi muito triste, tão triste que depois eu transformei em conto, chegou até a ganhar o Josué Guimarães lá no Sul, segundo lugar, acho. E era uma mãe de um adolescente que estava cumprindo medida socioeducativa, mas ele nem sequer podia ir ao fórum porque ele estava ameaçado de morte na comunidade ali, provavelmente por dívida de drogas. E a mãe estava lá não só para prestar contas da medida, mas para pedir o apoio do programa de proteção ao adolescente e à criança ameaçado de morte. Que por si só de existir esse programa já é uma coisa muito triste. E eu lembro dela contando que o menino fica em casa, trancado, tanto tempo, do dia inteiro, que quando ela chega do trabalho e abre a porta, ela já escuta de longe a vozinha dele falando com a gata. O dia inteiro falando com a gata, e cada vez mais só com a gata. E que ao mesmo tempo, isso já não sei se eu que criei no conto, ou se foi ela que falou, ao mesmo tempo isso era um alívio, né? Porque ela tinha muito medo de chegar em casa e não escutar a voz dele, que podia significar muito mais do que ele ter parado de falar com a gata. E aquilo foi extremamente tocante para todo mundo, acho que até para a juíza que estava presidindo a audiência. E acho que é um bom retrato da medo da morte na perspectiva do nosso público da defensoria, que é bem presente, bem real.